A paz do Senhor, queridos e amados alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez neste canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas para mais uma escola bíblica na internet. O objetivo nosso é contribuir para o crescimento dos alunos e de todos os irmãos que participam desta incrível escola universal. Amém? Nós estamos já na lição de número 7, que tem como título A Fé se manifesta em obras, 7 de agosto de 2014. E o nosso texto áureo, ele nos ensina nesta semana da seguinte forma: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 16. A nossa verdade prática, ela vai nos ensinar da seguinte maneira: uma vez salvo em Cristo, o amor materializado por meio das boas obras torna-se a nossa identidade cristã. Amém? Vamos lá, nossa leitura bíblica, versículo a versículo. Segunda-feira, leitura bíblica diária nos diz: a fé e as obras são inseparáveis. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 diz: lembrando-nos sem cessar das vossas obras de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Terça-feira, a meditação diária diz da seguinte maneira: a oração precede a ação. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 11, nos diz: assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai ao seu filho. Quarta-feira, a nossa meditação diária nos diz: as obras da fé abrangem a ação. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 17 diz: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas. Na quinta-feira, a nossa meditação diária nos diz da seguinte maneira: o Senhor conhece as nossas obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, diz da seguinte maneira: conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Sexta-feira, a nossa meditação diária nos ensina da seguinte maneira: a esperança fortalecida pelas obras. 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6 a 8, nos diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E, finalmente, sábado, a meditação diária nos diz da seguinte maneira: uma fé a toda prova. Atos capítulo 7, versículo 60 diz da seguinte maneira: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amém? Está aí a nossa leitura bíblica diária, versículo a versículo, e logo mais estaremos entrando em nosso comentário. Fica com Deus e te aguardo para o comentário. Amém? Vamos lá ao nosso comentário da lição. Lição esta que tem como título: a fé se manifesta em obras. E é a lição de número 7. Nossa lição de número 7, a divisão da mesma está da seguinte maneira. O primeiro tópico da nossa lição é: diante do necessitado, a nossa fé sem as obras é morta. Subtópicos são a fé e obras, o cristão e a caridade, e o terceiro subtópico é a morte da fé. O segundo tópico está disposto desta maneira: exemplos veterotestamentário da fé com obras. Primeiro tópico: não basta crer. Primeiro subtópico. Segundo subtópico: Abraão. E o terceiro subtópico: Raabe. Nosso terceiro tópico é a metáfora do corpo sem espírito para exemplificar a fé sem as obras. Primeiro subtópico: uma analogia do corpo sem o espírito. Segundo subtópico: da mesma maneira, fé sem obras é morta. Nosso terceiro tópico só tem 2 subtópicos. Amém? Está aí a divisão da nossa lição, tópicos e subtópicos. Queridos, nós estaremos estudando esta lição e devemos ter bastante atenção ao ministrar a mesma. Isso refiro-me aos professores que estarão de posse desta ferramenta, para que não venhamos descuidar em relação à salvação. O comentarista da lição, ele demonstra esta preocupação para que não haja confusão entre salvação pela fé e salvação pelas obras. E por isso que nós devemos fazer notório o título desta lição, que ela está falando: a fé se manifesta em obras.
E aí eu faço esta observação aos professores que o título não diz a salvação se manifesta em obra, o título diz a fé se manifesta em obras. E o comentarista demonstra a sua preocupação em relação a essa questão para que não haja confusão na cabeça dos alunos, essa questão de salvação pela fé e salvação pelas obras. Ele já deixa logo na introdução uma observação bem clara em relação a isso, quando ele diz: a lição de hoje trata da fé manifesta através das obras. Tiago 2, 14 ao 26, além de tal assunto ser imprescindível à vida cristã, pois sem a fé é impossível agradar a Deus. É preciso reafirmar que o crente é salvo pela graça por meio da fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Então ele diz: é preciso reafirmar que o crente é salvo por meio da graça, pela graça, por meio da fé. Por isso eu estou desde já fazendo essa observação para os professores, para que ele venha fazer, dar ênfase a essa questão. A lição que nós estaremos estudando, ela não estará ensinando em momento algum que a salvação vem por meio das obras, mesmo porque esse é um ensino kardecista e um ensino católico. Nós, evangélicos, e principalmente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós não ensinamos que crente, nem qualquer que seja a pessoa, venha conseguir a salvação por meio de obras. E, sendo assim, queridos, vale observar que a lição estará falando de obras. A fé se manifesta em obra. Nós somos salvos para fazer as obras. Não fazemos obras para sermos salvos. As obras as quais nós executamos em Cristo, fazemos em Cristo, ela vai nos dar garantia de galardão, não garantia de salvação. Muito embora Paulo ele vai falar de forma bem acentuada em relação a essa questão de galardão através das obras, ele vai falar no capítulo de número 3 e no versículo de número, a partir do versículo de número 10 da primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Ele vai falar a respeito desta questão. E eu reservei para os irmãos a partir do versículo 8. Veja como Paulo escreve em relação a isso, para que nós venhamos saber fazer a distinção entre salvação pela fé e galardão pelas obras. Capítulo de número 3, verso de número 8 ao versículo de número 15 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Diz assim: ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dado. Lancei como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará,
pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre esse edifício edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como se pelo fogo. Nessa passagem nós podemos observar claramente a distinção entre salvação e galardão. Veja que no último versículo, que é o versículo de número 15, Paulo diz: se a obra de alguém se queima, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Por que que Paulo diz que o tal, mesmo sendo as suas obras descartáveis, as suas obras sendo negada, ele será salvo? Paulo diz que o mesmo será salvo por causa do fundamento qual ele edificou a sua obra. Se alguém edifica sobre o fundamento chamado Cristo, ainda que a obra do mesmo venha perecer, o mesmo ele estará recebendo a salvação e não galardão. Por que que o fundamento católico ele não tem base bíblica? Porque o edifício qual ele está edificando não é sobre a base Cristo Salvador. Então, queridos, nossa lição desse domingo, ela estará ensinando que nós cristãos devemos demonstrar através das nossas atitudes que Cristo nos deu a salvação, e esta demonstração vem por meio das boas obras das quais nós praticamos. E o Senhor Jesus disse que as vossas obras resplandeça diante dos homens e o vosso Pai Celestial seja glorificado. Então, nós cristãos que recebemos a Cristo como nosso Salvador, temos que ter a consciência de que nós não fazemos as obras para receber salvação. Nós só fazemos a obra porque temos a salvação. E também é bom se observar, queridos professores, que ninguém venha estar fazendo a obra do Senhor, a obra de Deus, essa obra que nos garantirá galardão, fazendo de forma interesseira, fazendo com segundas intenções, mesmo porque Deus sonda e esquadrinha o nosso coração, e aquilo que você faz com segundas intenções estará enquadrado dentro desta palavra a qual nós acabamos de ler, de que Paulo escreve aos Coríntios. Essas obras feitas com segundas intenções para estar se gloriando em receber galardão, elas também se queimará se o mesmo não estiver vigiando. Mas que Deus em Cristo abençoe a todos os professores. Está aí nosso breve comentário, muito breve mesmo, tão somente para abrir os olhos dos professores e fazer com que os alunos entendam que nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, segundo a graça de Deus. Mas, como somos salvos, precisamos praticar boas obras em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, queridos?